Fala, terceiranistas, retornando. Tempos atrás nós tivemos a oportunidade de falar a respeito de neocolonialismo, massacres culturais, um exercício de poder por parte de europeus loucos por propagar a Revolução Industrial na sua segunda etapa. E essa ordem imperialista, ela vai encaminhar, pois, aos primeiros grandes eventos do século XX. Aliás, o século XX é um século guerreiro. Nenhum dia de paz nós tivemos no século XX. Todo dia alguém morreu em função de uma guerra. E pensar que na Idade Média nós tivemos momentos de calmaria. Na Idade Média. Este século XX, face à transição 19 e 20, com as crises imperialistas. Essas crises imperialistas no Marrocos, na região balcânica, lugares que eram disputados por potências europeias, pelo seu valor estratégico, seu valor comercial. E essas crises entre potências europeias vão gerar a Primeira Guerra Mundial. O primeiro grandioso conflito armado que vai existir no século XX. Daí o nome, Primeira Guerra Mundial. Ela vai envolver todos os continentes, ela vai envolver países desses continentes, não é? E a base dela é efetivamente a problemática neocolonial, o imperialismo, a busca pelo poder, pela amplitude, por tudo que se pode pensar, não é? Mas uma guerra não acontece por acaso. Alguém tem que dar o primeiro tiro. E o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em uma visita à Bósnia. A Bósnia era uma colônia, neocolônia do Império Austro-Húngaro. Ele lá será assassinado por um sérvio. Sérvia era contrária a essa anexação. E isso vai ser uma questão para essa guerra começar. A Sérvia e a Bósnia eram antigas áreas francesas. E aí começam as primeiras rusgas, as primeiras problemáticas. Dois grupos vão ser formados, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Na Tríplice Aliança você vai encontrar Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Outros países depois vão se anexar, claro. E na Tríplice Entente você vai encontrar Inglaterra, França e o Império Russo. Gente, não existia Rússia, não existia União Soviética. Império Russo. Isso já provocou uma confusão grandiosa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Os grupos estavam formados. A Alemanha simpatiza-se ao Império Austro-Húngaro. Declara guerra à França. Ingleses são aliados dos franceses. Pronto. As crises imperialistas e mais esse assassinato vão gerar, pois, essa situação conflitante que vai durar 4 anos, que vai ser uma chacina anunciada. No início, uma movimentação simples, posicionamentos, estratégias, o que vamos fazer, como vamos fazer. E a partir de 1915, a Guerra das Trincheiras, que vai ser a grande característica dessa primeira guerra. Ela vai fundamentar-se nisso.
covas que vão ser alojamento, hospital, refeitório, dormitório, túmulo, um pacote dentro de uma condição, milhares de mortos e 200, 300 metros de avanço em meses. Uma coisa irreal. A guerra se profissionaliza, ela deixa seus aspectos românticos, deixa suas plumas e cores de lado e torna-se verdadeiramente destruidora. E a tecnologia, ela vai se fazer presente. As armas químicas, aviões sendo usados como armas de guerra, submarinos, os tanques, as estratégias. O soldado, ele tem uma certeza só: ele não vai voltar para casa, ele vai morrer. Ele não recebe outra certeza. Os que voltam são os que vão contar as histórias, são os que vão deixar bem claro o que era e o que não era. O que aconteceu, não? Por lá. Em 1917, através do Tratado de Brest-Litovsk, o Império Russo ele vai sair da Primeira Guerra Mundial, porque eles estavam já em uma situação, um abalo revolucionário. Antes de eu arrumar a casa dos outros, eu vou arrumar a minha. Isso não tem nem dúvida, né? Isso é uma coisa muito óbvia, que deve e que vai acontecer. A Primeira Guerra segue até 1918. Os alemães são derrotados nas trincheiras. Em 1919 é assinado o Tratado de Encerramento e a criação da Liga das Nações, aonde os perdedores, a Alemanha principalmente, tem uma sequência de sanções, de restrições, e faz brotar o quê? O sentimento revanchista. Eles nunca vão se convencer de que a guerra foi perdida por eles. 20 anos depois começa a Segunda Guerra. Ela já brota desse sentimento, dessa condição verdadeiramente preocupante. Lá no Império Russo, em 1905 já existiu um problema quando da guerra entre China e Japão. E o imperador russo, lá ele é chamado de czar, ele deduz que esses japoneses também vão avançar sobre o território russo e ele ordena que os seus exércitos rechassem os japoneses. E vai ser uma tragédia também. E lá começa-se a ter esse pensamento: poxa, mas espera aí, eu fui participar de uma guerra e essa guerra não é minha. Essa guerra não me pertence, essa guerra não me é real. E aí, operários, pessoal ligado à política profissional, os membros de sindicatos, eles começam a se mobilizar e dois grupos fundamentais são criados: os mencheviques e os bolcheviques. Cada um deles, claro, com uma linha de pensamento. Os mencheviques, eles tinham por projeto duas situações: fazer uma revolução passo a passo, planejamento, anos, e manter o Império Russo na Primeira Guerra Mundial, para que se projete, para que ele possa mostrar-se, para que ele tenha visibilidade. É uma paródia da Belle Époque, mostrar e mostrar-se. Os bolcheviques não, esses pensavam: nós temos que fazer a revolução hoje. E para isso nós precisamos de material humano,
Consequentemente, eles têm que vir da Primeira Guerra de volta. É aqui que eles são necessários. E nesse contexto, lideranças formam-se e 3 nomes, 4, surgem como referências: Lenin, Kerensky, Trotsky e Stalin. Eles vão inicialmente arquitetar o movimento e depois vão tornar-se inimigos íntimos de alguma maneira. Kerensky sai de cena, Lenin falece até precocemente. Trotsky ele se exila no México e lá será assassinado pelos agentes da polícia secreta. No México, Trotsky e sua esposa eles vão se hospedar na casa de Diego Rivera e Frida Kahlo, uma das artistas favoritas da professora Jerusa. Ela deve ter comentado essa pintora já nas aulas de arte. E lá eles vão ser descobertos e vão ser assassinados. Ele e a esposa, Trotsky e sua esposa. E aí vai sobrar o Stalin, e Stalin torna-se o primeiro presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O capitalismo anterior ele será substituído pelo socialismo, pelo pensamento de Karl Marx. O compartilhar, o equilíbrio, a sociedade em linha, a estatização, a mecanização, a revolução industrial poderosa. O mundo vai abrir os seus olhos para uma potência daquelas que não vai medir esforços em se projetar. E não vão pensar 2 vezes em fazer o que for necessário para seguir adiante. Revisem bem, façam as suas leituras, façam as suas atividades, conversem comigo sempre que necessário. Logo, logo, outras virão. Vai dar tudo certo. Nunca se esqueçam.